The Rock. Vamos agora, né, que você colocou, né, um incêndio no Copan, né, e agora não, já faz um tempo, né, e você, até numa entrevista que a gente viu, você apontou que tem algumas inconsistências, né, e eu até estava discutindo com o Rogério, que você tem muitos prédios antigos, símbolos, né, o Copan é um símbolo, né, a foto do Copan com fogo. São prédios antigos. Eu até estava perguntando ao Rogério, o Rogério também é síndico, né? Como é que você... Pedreira? Se você compra um imóvel antigo, né, assim, sei lá, da década de 50, não sei o que não tinha as tecnologias, como é que você faz isso? Agora, conta um pouquinho do Copan, né, que tem, parece que um problema estrutural lá que, para resolver, pioraram. Conta... o que aconteceu lá e como que não deve ser feito, né? Bom, a gente tem que meio que contextualizar, porque certamente os aspectos construtivos e as técnicas construtivas da época não são as mesmas, sempre vai evoluindo, e certamente você tem é a mesma coisa que você pegar um carro hoje, né, que você tem lá um híbrido plug-in com 4 motores elétricos, um motor Tesla, não sei o quê, tal, que faz lá, chega a 100 km por hora em quase 2 segundos, né? E aí você pega um V8 aí, né, um Charge V8, não sei o quê, vai demorar uns 7 segundos, tal, com sorte, né, para poder fazer isso. E o meu Fusca 68? 68, 3 dias. Quando pega. Fusquinha, quando você... né? Na descida pode ser. Então tem essa questão dessa complexidade, mas isso não quer dizer que você tenha o direito de permanecer desta forma. Porque o pessoal muitas vezes fala assim, mas eu construí desse jeito e eu tenho o direito de permanecer desse jeito. Não, você não tem o direito de colocar a vida das pessoas em risco no momento em que você conhece que a técnica está provando que isso é um risco. Isso acontece no mundo inteiro. Os prédios têm que ser melhorados. Né? Só não pode acontecer o que aconteceu com o Grenfell Tower. O que aconteceu? O Grenfell Tower, em Londres, eles revitalizaram o prédio, que é um prédio numa área nobre, mas com prédios antigos que foram colocados pessoas com baixa renda. Então, já existia um certo conflito social ali. Né? E o que aconteceu? O pessoal colocou, por conta de calefação, tal, né, questão de temperatura, colocou um acabamento e revestimento na fachada combustível. A empresa sabia que era combustível, quem instalou sabia que era combustível, e o conselho que liberou sabia que era combustível, mas deixou. Aí, num belo dia lá, infelizmente, num péssimo dia, aconteceu um incêndio, propagou-se verticalmente e matou 72 pessoas. E era impossível de combater o incêndio. Nenhum bombeiro do mundo conseguiria combater o incêndio. Primeiro porque não tem condição de acesso, que é a mesma coisa, inclusive, que eu mostrei num vídeo no meu canal, eu comentei a respeito do Copan, ou seja, existe uma dificuldade de acesso. Se você olhar no Google, ali, visualizar em 3D, você já vê que existe uma dificuldade terrível de acesso. E lá também, no Grenfell Tower, aconteceu isso. Então, é um incêndio que tinha material combustível na fachada, as pessoas que moravam lá não sabiam, não tinham essa informação, infelizmente. 72 pessoas morreram e o bombeiro lá demorou disso. E hoje, para ter ideia do impacto disso, por isso que eu falo muito da questão de estatística, que é importante estudar incêndio, estatística e tudo mais, para a gente evoluir, eles vão pagar o Estado, né, o Reino Unido, logicamente quem está pagando são os impostos, né? Não sai do nada isso aí, todo mundo vai pagar por esse problema. Então, vão gastar 15 bilhões de libras para poder revitalizar de novo e trocar todos os acabamentos de fachada e recolocar todos novos. Caramba. E se brincar, vai ser a mesma que forneceu lá, o que não era certificado. Né? Então, o que acontece? Isso é para citar não o caso ruim, mas dizendo que você precisa revitalizar, você precisa melhorar as edificações antigas. Você não pode deixar que uma técnica, por conta de falta de conhecimento antigo, por conta de falta de estatística, ou falta de conhecimento de uma forma geral, e um aspecto construtivo da época, você não tenha que aumentar esse rigor e melhorar. Você não vai conseguir chegar num prédio novo, mas você vai tentar dar o mínimo de garantia. E aí, acaba acontecendo nos prédios antigos de algumas técnicas construtivas, como esse que foi do Copan,
Isso foi declarado pelo síndico, tá? Então, eu não conheço o prédio, eu não posso falar, né, em nome do próprio condomínio, mas o próprio síndico falou, ou seja, o prédio foi construído em vários blocos. Então, ele tem vários blocos, ele vai de A até F, se não me falha a memória. E eles construíram a parte comercial, aquele S, e aí eles foram construindo verticalmente vários blocos acima daquilo. Então, aqui é um residencial unifamiliar, é um estúdio, é não sei o quê, juntou ali tantos blocos, construiu para cima, e o outro lado, e aí você tem a junta de dilatação, são as paredes, né? E aí você não pode encostar essas paredes ali, você precisa de deixar que o prédio se movimente, uma estrutura enorme. Então, você coloca juntas de dilatação. Internacionalmente dizendo, você tem soluções que são soluções que atendem normas e requisitos internacionais que não vão propagar incêndio. No caso do Copan, declarado pelo síndico, eu não posso dizer, porque eu só posso dizer o que eu vi, a forma de combate do bombeiro, o tipo de fumaça que saiu e o que foi declarado, né? Então, essa composição toda me disse, né, que era papelão. E eu conversei, inclusive, no Instituto de Engenharia, com um especialista em estrutura, antes até de fazer o meu vídeo, na época. Eu falei, é possível que seja papelão? Porque eu achei absurdo, né? A pessoa, na junta de dilatação, colocar papelão. Falei, é possível, pode ser que realmente sim e tal, né? E a gente precisaria de visitar lá, mas é isso. Então, o que acontece? Você não pode ter nada combustível na fachada da edificação. E está acontecendo, não está na fachada, está na junta de dilatação, justamente ali nas duas paredes, entre os dois blocos de edifício, que tem escadas individualizadas, elevadores, mas está ali. Mas tudo bem, mas chamou 15 viaturas, interditou não sei quantas ruas, perdeu-se vários, né, perdeu-se muito dinheiro, todo mundo teve que sair do prédio. Sim. Todo mundo teve que abandonar o prédio. Imagina você não sabendo onde é que... E o pior de tudo é você saber onde é que está o incêndio, é uma coisa. Você não saber onde é que está o incêndio é a pior coisa que possa acontecer. Por quê? Está saindo fumaça. Se você olhar ali, está saindo fumaça na fachada. Mas, diabo, da onde? Não é dentro da... Então, isso demora... Isso foi colocado, né, na sua opinião, por economia ou eu acho que era técnica, eu não posso dizer na época, eu estudei os relatórios, inclusive de pessoas, de arquitetos e tal, para tentar descobrir, mas eles não entram nesse detalhe. Então, eu tenho que confiar nisso que a gente viu, visualizou e a fumaça tem uma cor, papelão, papel, madeira, tem mais ou menos aquele tipo de cor, aquela coloração, o síndico comentou, ele mesmo comentou da questão de o bombeiro fazendo lá, que era na junta de dilatação, o bombeiro ficou lá em cima, ele deve ter quebrado alguma coisa na parte superior lá, cimentado e tal, e aí jogou água, deu para ver que ele estava jogando água na parte superior, para ver se ele conseguia lavar aquela junta de dilatação, né, um espaço pequeno, então é difícil de alcançar aquilo lá, e o síndico comentou, e aí, ou seja, existe solução para isso? Existe. Você consegue colocar uma outra junta, selando isso em todo o perímetro, e aí você vai fazer o quê? Se começar um incêndio ali de novo, não vai ter oxigênio suficiente para poder propagar e vai ser selado pela... porque você vai estar isolando, né? Na realidade, até dá para usar esse termo isolar, sim. Oi? Como expansivo. Aí vai ser mais uma coisa, é uma maravilha, né? É uma bomba. Ele quer piorar a situação do prédio, né? Então, isso acontece em todas as edificações, quanto mais complexas eram as edificações da época, certamente vão demandar muito mais preocupação, né? Mas, e essa adequação, o pessoal muitas vezes fala, mas eu tenho direito adquirido. Não tem. Na realidade, você não pode colocar as pessoas em risco. Claro, não. Tem como colocar as pessoas manter, sabendo e conhecendo isso, o órgão tem que ir lá e exigir mudanças. E aí você faz estudo, faz análise de risco e você tenta adaptar, logicamente que não destruindo. E uma das coisas interessantes, quando eu falei da pressurização de escadas, eu fui muito, os arquitetos foram muito combativos, né? E aí eu fui no CONTRU, da prefeitura, e fui dar um curso lá, fui dar uns 2 dias de aula que eu acertei com o pessoal, né? Por quê? Porque estava acontecendo um problema, e a minha preocupação, inclusive com a pressurização de escadas, era com os prédios antigos, porque estava acontecendo um problema. Os prédios antigos, a exigência do município era uma segunda escada, muitas vezes, e tinha que destruir o prédio inteiro. Então, tinha escritórios, ele perdia a sala de escritório no projeto para construir uma segunda escada. Caramba. E aí eu falei para ele, gente, peraí,
É uma adaptação de um prédio antigo. Se você pressurizar essa escada e proteger essa escada que você já tem, pressurizando, você já está aumentando o grau de rigor de segurança dessa escada. Por que você vai querer uma segunda escada, prejudicando o prédio? Então, se eu tivesse que cobrar os milhões que eu economizei para todas as edificações de São Paulo, olha, seriam muitos milhões, porque as edificações antigas passaram a utilizar a pressurização de escadas nas escadas existentes, que não eram seguras, mas eram mais fáceis elas colocarem uma porta corta-fogo, ou fechar lá um duto tal, e pressurizar, e criar um duto externo, alguma coisa do tipo, mas não ter que danificar, porque era uma demanda judicial enorme. Então, tinha prédio que não regularizava há 20 anos, porque é demanda judicial, não pode, você está invadindo o meu espaço. Imagina onde ele está aqui, ter que construir verticalmente uma outra escada. Nossa. Você perdeu o seu negócio, você vai brigar até a morte, né, com relação. Então, a gente conseguiu até melhorar isso. Então, os prédios, eles podem ser adaptados. Opa, fax aí, está chegando. Deixa eu atender Opa. aqui,